lá, sem mais delongas, chamar Rogério Carvalho, que é líder do PT no Senado, senador pelo Sergipe. Muito bem-vindo, bom dia, senador, obrigada pela sua presença. E também o embaixador José Alfredo Graça Lima, que é embaixador, ex-negociador comercial, vice-presidente do Conselho Curador do SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e foi cônsul-geral do Brasil em Los Angeles e em Nova York, né, embaixador? Durante os governos Lula e Dilma, se não me engano. Então, tem muita experiência em negociação comercial. Vou começar pelo senhor, embaixador. Eu queria que o senhor fizesse um apanhado do que fica de lição. A gente tinha uma expectativa muito ruim, o pior cenário possível, que não se concretizou, graças a Deus, foi de que todos os produtos brasileiros seriam taxados com 50%, 43% ficaram de fora. Tem muita gente que será penalizada? Tem. Mas, de qualquer forma, o pior cenário não se concretizou. O que fica de lição nesse primeiro apanhado, nessa análise um pouco mais detida do anúncio de tarifas contra o Brasil? Amanda, bom dia, senador. Como você disse na sua exposição inicial, houve surpresas, né? Você está hoje diante de um copo meio cheio e também um copo meio vazio. Diferentemente do que se esperava, os 50% foram drasticamente reduzidos com as exceções. Exceções para setores absolutamente cruciais para o comércio com os Estados Unidos, tais como Embraer, suco de laranja. O suco de laranja, se tivesse sido barrado, estaria totalmente desarticulado. Seria uma perda irreparável, ou reparável a custos altíssimos. O que me surpreende também nessa ordem executiva emitida anteontem, né? O que me surpreende é o fato de não envolver nenhum compromisso por parte do Brasil, como se o Brasil só tivesse feito pedidos, né, para redução, no que terá sido atendido, né, em praticamente metade dos produtos, em troca de nenhum compromisso, como é o caso dos países asiáticos. Nós não sabemos que forma vai tomar esse acordo, né, ou essas sinalizações que já foram feitas com relação à Indonésia, Filipinas. Mas o que nós sabemos é que elas envolvem compromissos desses países de abrir mercado para produtos americanos. Isso não tem sido o caso do Brasil. É muito interessante esse ponto. Né? Porque o senhor fala que o Brasil ainda não fez concessões. Podia ter feito no mercado de etanol, o senhor apontou para o mercado de automóveis, né? No mercado de minerais raros. Talvez essas concessões estejam na mesa para a continuidade da rodada de negociações, mas basicamente a gente conseguiu uma parte importante do que pleiteávamos e não abrimos nosso mercado como os mercados asiáticos, que vão enfrentar tarifas ainda altas, 19% no Vietnã, na Indonésia, e vão abrir totalmente, tirar totalmente as barreiras tarifárias e não tarifárias dos produtos americanos. Senador, quero estender a pergunta ao senhor, porque o senhor acabou de voltar de Washington. Primeiro, quero saber que impressão que o senhor trouxe dessa reunião, se o senhor já sentou com Lula para conversar ou com alguém do governo para reportar a sua análise, o que o senhor reportou a eles e o que ficou desse tarifaço, se o cenário também foi melhor do que o senhor imaginava. Bom dia, Amanda. Bom dia, embaixador. Para mim, fica o aprendizado de que, em situações tensas como esta, cabe ao país, à liderança do país, manter a tranquilidade e continuar buscando os caminhos da negociação. Ou seja, ter uma postura serena, firme, de autopreservação e, ao mesmo tempo, de busca do entendimento, geralmente vai dar mais resultados do que prejuízos. No caso específico, quando estivemos lá nesses dias, ficou claro que havia uma insatisfação com o entorno do gabinete do presidente Donald Trump e, ao mesmo tempo, dos parlamentares, de uma maneira geral, com os quais nós interagimos, de
completa discordância dos motivos que levaram o presidente a sobretaxar o Brasil. Inclusive com falas dizendo que o Brasil é o exemplo a ser seguido e a ser buscado pelos Estados Unidos e que a medida adotada pelo presidente era uma medida fora de contexto, não adequada. E, neste momento, eu recebi agora um comunicado, ontem à tarde, às 13 horas, os democratas pediram para votar uma emenda a esse projeto do Trump, né, os senadores, questionando o tarifaço de 50% contra o Brasil. Ou seja, vai ter ainda outros desdobramentos. Acho que a negociação só vai iniciar a partir de agora. Também ficou claro para a gente que a demanda dos empresários é o que mais sensibiliza o presidente americano, que foi baseado nisso que ele recuou da sobretaxação ampla em geral, certo? Ele restringiu, porque isso comprometeria setores inteiros da economia americana. Por exemplo, na questão do suco de laranja, a sobretaxa inviabilizaria todo um setor que se baseia nas importações de suco e concentrado de suco que vem do Brasil e polpa que vem do Brasil. A indústria da madeira, as empresas aéreas americanas que utilizam de um tipo de jato específico que é desenvolvido e produzido pela Embraer, muito focado no mercado americano. Então, eu acredito que o conjunto de fatores, pouco apoio político ao que ele misturou, a mistura de tarifa como punição para uma divergência política e de entendimento, agredindo unilateralmente um país democrático como o Brasil, isso pesou contra ele, e a força do setor empresarial que apresentou as contrarrazões do desgaste e do prejuízo que produziria a economia americana. Então, acho que esses fatores, somado a uma postura regular, equilibrada, de busca da negociação sem bravatas externas por parte do governo brasileiro e todo o movimento que foi feito, porque o fato da Casa Branca não ter aberto a negociação de forma mais ouviu, recebeu os setores empresariais, captou o conjunto dessas pressões e o resultado foi um resultado melhor do que se imaginava para o dia 1º, que é o dia de hoje, de agosto, né? A partir de agora, temos que ficar atentos. E mais, Amanda, eu acho que tem um outro fato que é importante, é que daqui para frente nós precisamos fazer exercícios de predição, ou seja, de cálculos sobre o que virá, certo? Porque o Trump ele tem um jeito e ele tem uma ideologia que o conduz e a gente precisa, baseado nisso, nessa compreensão do comportamento dele, do que ele acha que é certo para os Estados Unidos e o que ele quer fazer com os Estados Unidos na nova perspectiva de ordem mundial que ele idealiza, a gente precisa estar preparado e antever as próximas jogadas do governo americano para que a gente já esteja mais preparado, mais com capacidade de lidar com as consequências. O senador deixa uma provocação muito interessante no ar que eu quero repassar imediatamente ao senhor, embaixador. O que virá pela frente? O que esperar de Donald Trump? E aí eu não estou falando só na seara comercial, porque parece que nessa tem negociação. Tem uma diferenciação importante, uma distinção, e eu acho que isso ficou claro, entre política e comércio. Se é louco, mas não rasga dinheiro. Cede à pressão dos setores americanos interessados que fazem um lobby pesadíssimo. Mostrou isso na lista de exceções. Agora, tem a seara política. Pode haver uma escalada de sanções a autoridades, vistos a brasileiros em geral. O que esperar dessa ingerência externa do governo americano? O que ele está querendo no Brasil, principalmente às portas de um ano eleitoral, como o 26? Uma interferência política mais assídua pode ser esperada? Bom, eu não sou especialista nessa matéria, minha seara foi sempre diplomacia comercial, mas como
até como leigo, o que eu posso prever é um processo que se iniciou de uma maneira truculenta, mas que, através de uma ação diplomática, em algum momento vai se resolver. Eu não saberia dizer como, mas a diplomacia é exatamente isso, é buscar um entendimento. Se há uma ação unilateral dirigida contra um determinado parceiro, a única coisa que se pode prever é recorrer à justiça. E há maneiras de se fazer isso. Eu leio que está se debatendo hoje, se o Brasil recorre à justiça americana ou se recorre, por exemplo, a tribunais internacionais, enfim, tudo por uma questão de princípio, porque, como já foi dito, soberania não se negocia mesmo, de modo que acaba virando uma espécie de jogo em que, em algum momento, vai haver uma solução, Embaixador, ou uma falta de solução. Deixa eu puxar um pouco para a seara comercial, então, porque a gente deixou... Tem algumas exceções, alguns produtos que ficaram fora da lista de exceção que são importantes. O café, carne, frutas. Ainda pode haver uma negociação nessa seara? O senhor acredita que eles poderão entrar nessa lista de exceção? Não sei dizer. Aparentemente, sim. É o que se noticia. Porque, da mesma maneira como houve pressão, né, como disse o senador, houve influência dos lobbies para que produtos entrassem na lista de exceções, acontece que os produtos que ficaram de fora, esses que você citou, e eu tenho também o caso de calçados, são produtos que são produtos que que são de consumo imediato, são bens de consumo que não contribuem, por exemplo, para distorções na economia. O caso da carne, a carne sempre foi bem restringida nos Estados Unidos, só recentemente é que houve um aumento, né, das exportações de carne para os Estados Unidos, mas o que você está procurando aí é salvar os ganhos mais recentes. No caso do calçado, é realmente lamentável, porque uma grande produção uma parte expressiva da produção de calçados é destinada aos Estados Unidos. Mas, de novo, a diferença no preço do calçado não vai afetar o consumidor americano. Agora... Sim. O caso do café... Sim. Só para encerrar o café. O café poderá ou não ter poderá ter um efeito, né, sobre o preço do café nos Estados Unidos. Estou falando da importação de café em grão, né, porque, evidentemente, que importar qualquer produto em grão, né, é vantajojoso para a indústria que transforma, né? Sim, agrega o valor, né? Starbucks, que eu diga. Embaixador. É aí que está a riqueza, né? É aí que está a riqueza, eles sabem. Realmente surpreende. Disso os americanos entendem, produzir riqueza. Deixa eu só puxar para o senador, porque o nosso programa, infelizmente, é muito curto. Eu queria pedir para o senador voltar o olhar um pouco mais para o Brasil. Eu não sei se o senhor viu a minha abertura, mas assim, eu me detive muito sobre essa análise política dos ganhos que isso trouxe com o tarifaço de Trump, que era para ter atingido o Lula, mas atingiu o Bolsonaro. E politicamente, seja no legislativo, em pontos preciosos de popularidade, recuperar uma pauta, empunhar essa bandeira da soberania nacional. O que o senhor acha que, do ponto de vista político, tem aí de ganhos e de avanços que podem ser feitos pelo Lula, pelo PT, às vésperas de um ano eleitoral, senador? Bom, primeiro, uma oportunidade, numa crise como essa, Amanda, é possível os atores se mostrarem de forma mais profunda para o seu eleitorado, para a população de uma maneira geral, no caso do presidente da República. Então, o presidente Lula teve a oportunidade de ter um setting, ter um ambiente para se mostrar como líder do país, como presidente,
apontando mostrando a sua posição, o que ele está defendendo, como ele está defendendo, e isso vai dialogando com a população de uma maneira geral, vai dialogando com as expectativas da população, dos diversos setores da sociedade. Então, eu acho que isso foi muito importante, não só essa questão, como a questão da isenção do imposto de renda, agora essa questão da soberania, e a partir de agora, com certeza a população estará mais atenta ao presidente da República, mais atenta ao governo do presidente Lula, e isso deve trazer uma sequência de bons resultados do ponto de vista da avaliação da população sobre o presidente. E facilita a vida no Congresso, senador? Facilita a vida no Congresso? Porque a gente saiu daquela coisa, né, do azedume, da pauta do IOF. O que o senhor prevê para esse segundo semestre no Congresso? Eu acho que no segundo semestre nós vamos finalizar o que foi lançado no primeiro, ou seja, essa pauta econômica a gente deve encerrar. Eu acho que algumas pautas, como a finalização da reforma tributária e outras relacionadas à reforma administrativa, podem começar a caminhar. E eu acho que a gente vai ter mais unidade na defesa de questões estratégicas e de interesse do país como um todo, porque, querendo ou não, quando você sofre uma agressão, a gente deixa de lado as pequenas divergências e vamos trabalhar em conjunto para nos defendermos e defender a nossa integridade, que no caso é a nossa soberania. Então eu acredito que vai melhorar bastante o cenário no segundo semestre e também o governo terá menos demandas polêmicas para o Congresso, a não ser demandas voltadas para a autopreservação do país e do interesse do Brasil como um todo.